Agora está gravando. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a leitura do material. Aí você está acompanhando aí pela tela o título que é Sociologia. Novamente a gente vai estar relendo, retratando desse assunto, porque aí eu queria padronizar a linguagem que eu utilizei naquele meu texto com esse texto que é o que está lá no material que o Estado vai começar a fazer a distribuição. Vamos deixar claro também que esse material, não só para você, Vitor, como para os alunos que vão assistir essa videoaula pela gravação, de que esse material ainda não tem um prazo definido, né, para que possa chegar da forma impressa na casa de cada um. Por isso que eu também estou me antecipando e colocando ele já na versão online no Classroom. Pode até ser que ele também venha com alguma atualização em termos de conteúdo, textos, porque eu estou usando esse material da época que ele foi elaborado, isso já tem algum tempo, alguns anos. Mas acredito que vai ser o mesmo material. Então vamos lá, aula 1, o que é sociologia? Eu vou fazendo a leitura e vou fazendo os comentários ao mesmo tempo. Certamente, ao receber esse primeiro caderno de atividades, você deve estar se perguntando: o que é sociologia? Talvez você já tenha ouvido falar da sociologia e ouviu dizer que ela estuda a sociedade. Até falamos isso na nossa última aula. Sim, esta resposta está correta. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre essa nova disciplina? Observe o comportamento de seus colegas em sala de aula. Você já parou para pensar por que vocês agem de uma determinada forma e não de outra? Eu até comentei na outra aula, não sei se eu comentei na aula que foi gravada, mas eu comentei, acho que até na sala de aula, no início do ano, antes da pandemia, eu havia comentado sobre algumas características que são reproduzidas socialmente, inclusive no colégio, como muitas vezes os alunos começam a reproduzir comportamentos que são interessantes, comportamentos específicos e peculiares daquela localidade. Aí eu devo ter comentado, não sei se você recorda, Vitor, e se os alunos depois vão recordar também, que quando, Sim, você falou em sala de aula. que quando eu cheguei no Maria Inocência, tem alguns costumes que agora caíram um pouco, mas quando eu cheguei lá, tinha alguns costumes do tipo alunos chamarem as diretoras e professoras de dona e não de pelo nome. Em outros colégios que eu trabalhei até hoje, geralmente é dona fulana ou dona ciclana, né? Os alunos falam o nome da pessoa, né? Da professora, da diretora, mas no Maria Inocência não, sempre foi engraçado, é dona, apenas dona. Uma outra característica que aconteceu lá, que eu comentei na ocasião, provavelmente, é que teve uma época foi um modismo estranho, só nesse colégio os alunos iam de meia e chinelo de dedo. Não era uma coisa assim por ser frio, não era inverno nem nada. Foi uma coisa, uma onda que começou a acontecer dos alunos irem de chinelo de dedo, mas com meia nos pés. E isso começou com um aluno que já não está mais no Maria Inocência, hoje mora até no interior do estado do Rio de Janeiro. Começou com um aluno e parece que por isso os outros começaram a copiar, esse adolescente na época, e os alunos começaram a copiar e virou um modismo. Eu vi vários meninos, e geralmente eram meninos, porque começou com um menino essa história, e os meninos começaram a repetir essa prática do uso da meia e do chinelo. Então tem a ver com o que acabou de falar aqui no texto, né? Perguntando se você já não reparou como que muitas vezes vocês, alunos, acabam reproduzindo práticas, costumes do meio social ali chamado escola? É isso que está falando aí, né? Continuando aqui então. Ou ainda você já parou para pensar que o nosso país há poucos negros em universidades? Isso é uma questão polêmica, né? Até tem aquela questão das cotas para negros, né? Muitas pessoas acham que é errado e tudo mais, mas isso tem a ver com usos e costumes da nossa sociedade. É um tema polêmico, mas uma coisa é fato. Ao negro no Brasil, historicamente, sempre foi colocado a função social de ser um serviçal e não um estudioso e não um participante do processo de condução da nação, né, participar da estrutura administrativa. Ele sempre esteve aqui no Brasil para servir. Por isso, não fazia sentido historicamente, uma vez que o Brasil sempre usou o negro como mão de obra escrava, não fazia sentido para o brasileiro e para a nação brasileira que o negro fizesse faculdade. Para que negro estudar? Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem vivido ultimamente. Muitos são contrários a essa questão
da cota de negros nas universidades, por entender, inclusive muitos negros, por entenderem que isso significaria estaremos reforçando dessa forma a, a discriminação racial, como se estivéssemos dizendo, ó, coitadinho do negro, ele não tem capacidade de ingressar numa faculdade, então ele precisa da ajuda de cotas, né? E não é isso, na verdade, apesar de soar muitas vezes com essa interpretação, a finalidade da cota de negros na universidade é para tentar exatamente tirar o negro dessa histórica desigualdade social e trazê-lo para uma possibilidade de ser condutor do sistema administrativo e social do país e não apenas um serviçal como ele era desde a época do início da escravização aqui no nosso país, né? Aí continua o texto aqui. Por que tanta desigualdade, desemprego e violência no Brasil? Já refletiu sobre como a TV pode influenciar o comportamento dos indivíduos? Hoje a gente consegue ver nas novelas da Globo e de outras emissoras negros com papéis nas novelas de liderança, com papéis de destaque, até mesmo novelas cujo protagonista ou a protagonista, ou seja, aqueles papéis principais da novela, são exercidos por negros. Mas historicamente não era assim, né? A maioria se vocês viajarem no tempo, olharem, buscarem na internet as imagens, os papéis em que os negros tiveram nas novelas históricas das emissoras, principalmente a Globo, que é uma das mais antigas, né, produção de telenovelas, vocês vão ver que o negro geralmente ele era, se fosse uma novela de época, um escravo trabalhando para o patrão, ou escravos trabalhando para os patrões. Se fosse uma novela mais contemporânea, vocês iam ver que geralmente o negro era aquele morador de comunidade, muitas vezes trabalhando na casa dos seus patrões, né? E sendo então uma empregada doméstica ou uma pessoa com uma função de menor importância social, vamos assim dizer. Então, isso vem mudando através do tempo. Faz parte desse processo de mudança da sociedade. O que seria do negro hoje no Brasil se nós tivéssemos continuado com essa prática de colocar o negro como um ser inferior? Então, por isso que a sociedade veio, ao longo do tempo, tentando modificar essa visão do negro. E mesmo assim, a gente ainda encontra uma série de resistências, né? A gente está vivendo hoje no Brasil um período extremamente atípico, confuso e complicado. Qual é o período? Um período em que as próprias autoridades, a começar do nosso presidente, ele acha que o negro não tem que ficar lutando por melhoria de condições, que o negro não tem que ficar lutando por cotas ou coisa do tipo, direitos de um modo geral, porque isso aí não leva o país a nada. Mas ninguém aí está questionando se vai levar o país a alguma coisa. Está questionando o que a sociedade, incluindo aí os negros, que foram sempre historicamente discriminados, se eles têm o direito ou não de ter o acesso a melhores condições de vida, né? Então isso mostra como nós somos seres sociais. É isso que trata a sociologia. Agora está sendo reprisado na Globo, por conta da pandemia, uma novela chamada Novo Mundo. Vocês devem estar acompanhando provavelmente aí pela televisão. E nessa novela, a gente percebe como foi extremamente chocante para algumas personagens, né, que vieram da Europa e chegaram no Brasil ainda no período colonial, quase período de independência, que a novela retrata esse período, né, o período ainda da colônia, e como os estrangeiros, ao chegarem no Brasil, tinham profunda estranheza de ver negros sendo escravizados, negros serem chicoteados em praça pública, o famoso pelourinho, né, que era uma estaca de um tronco de madeira, que era colocado no centro de uma praça pública, e ali o negro era amarrado e ele era chicoteado publicamente, ou seja, humilhado publicamente, para que todos ficassem sabendo que ele tentou fugir, ou que ele não obedeceu uma regra, uma ordem do seu proprietário, do seu senhor, e aí a pessoa era exposta, humilhada publicamente, né? Aqui mesmo na nossa cidade de Itaboraí, pouca gente sabe, mas existem algumas gravuras antigas da cidade de Itaboraí que retratam esse período da escravidão em Itaboraí. Se vocês buscarem pela internet, é que eu não tive ideia antes, mas
Se buscar na internet vai achar, né, em gravuras antigas, a Praça Marechal Floriano, no centro de Itaboraí, que na época ainda não tinha esse nome, que esse nome foi após o período republicano que foi dado, mas aquela praça principal do centro de Itaboraí, ela tinha algumas gravuras, a representação, um desenho, que na época não existia fotografia, então as imagens eram produzidas através de pinturas artísticas, e lá no meio da praça tinha um tronco, um pelourinho, né? Um tronco onde os negros eram amarrados, os escravos, e eram humilhados publicamente, chicoteados. Isso mostra como que a nossa visão vem sendo transformada. Imagina do que seria do Brasil de hoje se ainda existisse a prática da escravização ou a prática da humilhação pública de um negro preso a um tronco. Por que que hoje nós não temos essa visão? Por que que hoje nos causaria tremendo alarde ou tremendo assim uma sensação de reprovação, um absurdo, nós iríamos dizer, se a gente estivesse hoje indo para o centro de Itaboraí e achássemos lá, presa a um tronco de uma árvore, uma pessoa negra sendo chicoteada por uma pessoa branca. Nós teríamos certamente profundo horror, profunda reprovação, iríamos, pelo menos aqueles que não são com esse pensamento retrógrado, antiquado, iriam reagir negativamente, iriam falar que absurdo, iam querer até soltar aquela pessoa que estaria sendo chicoteada na praça de Itaboraí. Isso mostra como nós somos seres sociais, influenciados pela sociedade. Algumas influências são positivas, outras influências são negativas. Esse é um exemplo de uma influência positiva, de como a sociedade, através do crescimento, do conhecimento coletivo, foi influenciando de forma positiva a mudar alguns usos e costumes que historicamente estavam entre nós, na nossa sociedade. Hoje, seria totalmente absurdo nós olharmos para um negro sendo escoteado numa praça pública e acharmos isso normal. Por quê? Porque é uma influência, conforme prova a ciência, a sociologia, é uma influência da sociedade, uma influência positiva que fez com que nós, sociedade brasileira, passássemos a enxergar a prática da agressão física contra negros algo absurdo, algo inadmissível. Mas no passado, isso era totalmente normal. Era corriqueiro você andar pelas ruas do Rio de Janeiro e do Brasil afora e ver negros serem escravizados. Aí você fala assim: ah, mas agora esses sinais da prática da escravidão praticamente desapareceram no Brasil. Será? Vamos ver alguns exemplos que ainda continuam, alguns exemplos da época da escravidão, ou uma mentalidade escravocrata que ainda continua presente na nossa sociedade e que muitas vezes a gente não para refletir e como isso é uma influência do meio social que nós vivemos. O Brasil é praticamente um dos pouquíssimos países no mundo onde os apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro e até algumas da zona norte do Rio de Janeiro e algumas casas também têm o quarto de empregada. O que que é o quarto de empregada? Para quem nunca teve essa oportunidade de repente entrar num apartamento ou numa casa assim. Eu que fui nascido e criado no Rio de Janeiro, cansei de visitar pessoas no meu laço de amizades em que a pessoa comprava um apartamento, geralmente apartamentos amplos, com 3 quartos, e além do terceiro quarto social, tinha um quarto, um quarto ambiente, que seria um outro quarto, que era o quarto de empregada. Como é que geralmente é esse quarto de empregada? Ele fica, você passa da sala da casa, vai para a cozinha e anexo à cozinha, diretamente, uma ligação direta entre cozinha e esse quarto que eu me refiro, tinha lá o quarto de empregada, que era um quarto minúsculo, bem menor do que os outros quartos da casa, um quarto bem pequeno que cabia geralmente só um pequeno guarda-roupa, uma cama, um pequeno micro banheiro com um chuveiro e um sanitário, para que a empregada pudesse ali morar, residir durante a semana toda, dormir durante a semana toda, e pudesse ter um banheiro para utilizar separado dos patrões. E qual era a finalidade? Ela acordava às 7 da manhã ou 6 da manhã, conforme a necessidade da dinâmica daquela família. Se a família, o patrão fosse acordar cedo para trabalhar, a empregada tinha que acordar tipo 1 hora e meia antes para preparar todo o café da manhã para os seus patrões e já deixar aquela mesa posta, né? Com café da manhã, com toda a refeição,
Quando o patrão acordava, ele ia para o banheiro dele, que era o banheiro social, ele fazia a sua higiene, se arrumava, e quando ele chegava, ele chegava na cozinha e já encontrava uma mesa de café da manhã posta, prontinha para receber a ele, que era o patrão. A empregada não participava daquele café da manhã. Ela apenas colocava a mesa, e isso ainda é em prática em muitas residências ainda hoje no Brasil. A empregada colocava aquela mesa e ela não participava, ela servia ao seu senhor. Isso, gente, é extremamente similar, é uma forma moderna, porém similar à época da escravidão. Na época da escravidão, também nas casas grandes, das fazendas escravocratas, o quarto das empregadas, no caso das escravas, que eram chamadas escravas de serviço doméstico, né? Tinham um quarto só para elas, dentro da casa grande, anexo ao lado da cozinha. Então, cedo, essas empregadas acordavam, as empregadas domésticas, eram chamadas empregadas de ganho, muitas vezes, elas iam para a cozinha, preparavam toda a refeição, todas as refeições, inclusive o café da manhã, e quando os senhores acordavam, a família do senhor acordava e o próprio senhor, já estava tudo pronto. Então, observe, nós ainda temos algumas coisas que são idênticas ao período da escravidão e a gente não se dá conta disso, né? Mas é uma coisa que está entre nós, é uma prática social. Agora, viajando aí pelo mundo afora, não é tão comum em outros países, principalmente países da Europa, encontrarmos esse tipo de disposição física nos lares. Um quarto de empregada para que a empregada prepare a mesa para os seus senhores. Pode reparar também que os apartamentos novos de hoje em dia não trazem quarto de empregada. A maioria não. Aí você fala assim, mas é porque também os imóveis ficaram muito caros. Quanto mais ambientes, mais difícil das pessoas terem acesso a um apartamento. Sim, sem dúvida. Mas é uma coisa também que foi mudando com o tempo. Hoje não existe mais apartamento com quarto de empregada novos, não são muito comuns, não se faz mais isso. Outra coisa que a gente não repara, como está implícito na nossa prática social, e que é um reflexo da época da escravidão, continua até hoje, é a presença em vários condomínios, seja de residência, sejam condomínios empresariais, onde existem escritórios, o elevador social e um outro elevador de chamado de serviço. Para que um elevador social e para que um elevador de serviço, se ambos têm a finalidade de subir e descer, levar, transportar pessoas? Diriam alguns, mas é porque o elevador de serviço serve para transportar carga, serve para transportar bagagens, onde não vai incomodar o pessoal que está no elevador de social, que são os engravatados, que estão indo, por exemplo, ao seu trabalho, ou então nos seus apartamentos, prédios residenciais, onde as famílias estão entrando, aí tem um elevador de serviço para transportar carga. Tudo bem, em parte o elevador de serviço ele também é para transportar carga, mas a real prática de dois elevadores no Brasil é exatamente uma forma de discriminação, onde o empregador ou o elevador social é para os donos dos imóveis, o elevador de serviço é para os empregados, os serviçais. Inclusive, já tivemos vários casos no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora de donos de imóveis que discutiram, brigaram feio com seus empregados ou com empregados que trabalhavam em outros apartamentos e residências, porque esses empregados, de forma desatenta, vamos assim dizer, usaram o elevador social e não o de serviço. Isso já deu muita discussão e volta ainda dá, onde os patrões ficam ofendidos de ver um serviçal, geralmente morador de favela, geralmente negro, utilizando um elevador de social ao invés de serviço. O elevador do escravo, entre aspas, do escravo do empregado, é o social, não, é o de serviço, né? Então isso é uma coisa que ainda existe na nossa sociedade, lamentavelmente. Isso é uma prática, um resquício dessa época da escravidão. Nós temos, e é isso que o texto está falando aqui. Seguindo aqui, então, o segundo parágrafo do nosso texto. Bom, estas são algumas das questões que interessam a sociologia. A partir de agora, você está convidado a refletir sobre a sociedade, indo além do que você já sabe ou acha saber sobre o mundo em que vivemos. A sociologia do ensino médio tem como um dos seus principais objetivos servir como uma ferramenta para você compreender o nosso próprio comportamento
como seres sociais, compreender cada vez mais por que somos como somos e por que agimos como agimos. Acabei de passar aqui várias ilustrações de por que que nós somos o que somos aqui no Brasil e por que nós agimos como agimos. Por que que existem coisas, práticas e costumes que são específicas da nossa sociedade brasileira em que outros países a gente não vê. Continuando a leitura do texto. De agora em diante, teremos um desafio de desconfiar do que nos parece familiar e natural e começar a nos perguntar o porquê de nossas ações ou de fatos sociais, como a desigualdade, o desemprego, a violência. A sociologia nos ajuda a perceber que fatos que parecem naturais na sociedade podem não ser tão naturais assim. Acabei de citar aqui algumas situações que nos parecem naturais: quarto de empregada, elevador social, ou ainda negros, tendo negros e pobres trabalhando e ganhando, trabalhando muito mais e ganhando muito pouco, enquanto de repente uma pessoa que tem um cargo muito mais elevado numa companhia, geralmente são brancos, ganhar muito mais e trabalhar muito menos que aquele pobre que todo dia acorda e trabalha, né? São costumes que são reproduzidos na nossa sociedade. Então, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de prosseguir na leitura do texto é que vocês façam a seguinte reflexão: qual é a melhor forma de comportamento social? Como nós devemos individualmente nos relacionarmos com essa sociedade e como a gente deve interagir com a sociedade brasileira e sabermos nos posicionar? O que é certo, o que é errado? O que realmente é o comportamento adequado ou qual é o comportamento inadequado, seja socialmente, seja politicamente? Esse é um tipo de questionamento muito comum em que os alunos do ensino médio, quando começam a amadurecer no campo da ciência, sociologia, no campo do conhecimento social, começam a fazer esse tipo de questionamento na sua própria mente. Mas e aí, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? O que eu devo apoiar ou o que eu não devo apoiar? Isso só vai surgir, esse amadurecimento que possibilita a cada um de nós entendermos o que é certo, o que é errado, definirmos, sabermos identificar o que é meramente uma reprodução de uma prática social do que aquilo que realmente faz parte de uma realidade social. Isso tudo só vem com o tempo através do conhecimento sociológico. Vamos seguindo aqui na leitura do texto, na segunda página. Você pode se perguntar, mas para que serve a sociologia? A resposta para esta pergunta vai ficar mais clara ao longo dos seus estudos, mas podemos dizer que conhecer como funciona a sociedade nos ajuda a refletir criticamente sobre o mundo à nossa volta e ter maior independência para concordar ou discordar por si próprio sobre questões que você vive na sociedade. Então, aquilo que eu acabei de comentar e agora eu vou complementar. É, quem disse para nós, para essa sociedade, para esse mundo que nós vivemos, que a lógica do trabalho tem que ser essa que nós temos hoje? Quem disse para a nossa sociedade e para nós mesmos que nós temos que seguir um modelo produtivo, um modelo econômico, aonde você não é dono de nada, aonde cada um de nós, trabalhadores, estamos nessa sociedade meramente para vender a nossa força física, né? A força do trabalho, ou então a nossa força intelectual, e nós não temos o direito não temos o direito de liderar o processo. Aí diriam alguns, não, todos têm direito, todos são iguais perante a lei. Todo mundo pode, por exemplo, ser dono de uma empresa, liderar uma determinada atividade econômica da sociedade e não ser liderado, não vender sua força física, esse ser o dono do negócio e liderar. Mas sempre, usando essa lógica capitalista, sempre terão lideranças, perdão, e pessoas lideradas, aonde você vai ver que uma pequena parcela vai estar liderando o processo e uma massa vai estar sendo liderada. Aí alguns dizem, mas isso é só um processo de formação de líderes. Mas quem disse que nós temos que continuar reproduzindo esse modelo social que vem desde a época da Revolução Industrial, em que os mais humildes têm que estar sempre sob o comando de uma liderança
para depender dessa liderança para tirar do seu sustento e sobreviver. Isso é uma coisa, é um desafio que eu coloco principalmente para os dias atuais que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período da pandemia do coronavírus. Qual é o futuro do Brasil, ou qual será o futuro do Brasil e do mundo dentro dessa lógica? As empresas estão fechando. Se algum de nós sairmos pelas ruas do Brasil e do mundo, nós vamos ver que aquelas empresas, inclusive grandes empresas, que estavam sempre com as suas portas abertas no horário comercial, empregando várias pessoas, essas empresas fecharam. E sem o menor pudor, a maioria esmagadora dessas empresas, os seus patrões mandaram embora os seus funcionários, já que a pandemia impôs o fechamento das lojas, das empresas. Os seus patrões não pensaram duas vezes. Mandaram embora, sem dó nem piedade, os seus empregados. E agora tem um monte de gente desempregada, inclusive precisando daquele auxílio emergencial que está sendo um verdadeiro massacre das filas nas agências da Caixa Econômica Federal que a gente tem visto por aí. Por que não cada um da sociedade liderar? Por que não cada um da sociedade, em vez de ficar dependendo de um empregador para poder reaver a sua atividade econômica após essa pandemia, por que cada um não mesmo liderar a sua própria liberdade financeira? Eu até fiz um artigo que eu publiquei no Facebook, de repente posso até botar depois no nosso Classroom e também no canal no YouTube para reflexão, esse texto. Eu fiz um artigo que falo sobre isso, sobre como será o Brasil, a economia brasileira, após a pandemia. E a proposta que eu lanço, o desafio que eu lanço para as pessoas que lerem o artigo, é que, na minha percepção, cada um, após a pandemia, não deve esperar que um governo ou que as empresas oferecem oportunidade de trabalho. Cada um deve ser líder da sua própria liberdade financeira. E aí eu apresento como proposta a criação de cooperativas. E só rapidinho para não tomar muito tempo aqui da nossa aula, o que seria uma cooperativa? Cooperativa é quando você cria uma empresa de forma unificada com outras pessoas que estão na mesma condição que a sua. Então, é quando um grupo de pessoas, de no mínimo 20 pessoas, criam uma empresa essa que tem um caráter comunitário. O lucro nunca será da empresa, e sim dos participantes daquele empreendimento, de modo que juntamente, cada um entrando com um pequeno capital, forma-se um capital maior, e aí organiza-se, cria-se uma empresa coletiva, onde todos juntos serão donos do negócio, todos vão administrar, ou seja, não vai haver praticamente aquela relação de patrão-empregado. Não que uma cooperativa não possa ter empregados, até pode, mas a lógica do cooperativismo é que todos os que participam daquele negócio, que trabalham produzindo dentro daquela instituição chamada cooperativa, que é uma empresa coletiva, todos estarão ganhando, comandando e ganhando ao mesmo tempo. Lógico que vai ter uma liderança que vai ser escolhida pelos próprios cooperados, mas é uma forma de organização democrática, onde quem decide se vai mandar embora, inclusive, ou não alguém, são os próprios cooperados. Então é uma lógica um pouco menos violenta dentro desse modelo capitalista que a gente vive, e que, comparando com as empresas mercantis comuns, a cooperativa se apresenta como uma alternativa muito mais democrática e social. Então até eu lancei esse desafio lá no Facebook, botei esse artigo, depois vou ver se eu compartilho para que vocês possam ler e refletir. Talvez aí o Vitor tinha falado sobre atividades antes de eu começar a gravação, se eu ia fazer atividades avaliativas. Eu prefiro muito mais, ao invés de fazer atividades avaliativas, anunciar a prova mais adiante, eu gosto muito mais de fazer esse tipo de provocação, botar um artigo para vocês refletirem. Aliás, também aproveitando a live de hoje, eu gostaria de informar que eu coloquei lá no meu canal no YouTube, também compartilhei o link do meu canal no YouTube no Classroom. Eu coloquei lá no meu canal no YouTube um vídeo, que não está como um vídeo obrigatório, mas como um vídeo para reflexão, que fala sobre como a sociedade capitalista brasileira ficou despida, ficou nu. O nome do vídeo é O Capitalismo Brasileiro Ficou Nu, onde é um vídeo que faz uma reflexão de como as empresas quebraram com esse período da pandemia, ou estão quebrando, e isso fica evidente
que o capitalista, o dono das empresas, ele não é nada sem a força do trabalho de seus empregados. Mesmo em meio a essa tecnologia toda que nós estamos vivendo, onde existem robôs ocupando espaços de pessoas nas empresas, ainda assim, ainda hoje, sem a presença do ser humano, o dono do dinheiro, o capitalista, ele fica literalmente quebrado se ele não tiver a força de trabalho dos seus empregados. Portanto, quem gera a riqueza de um país não é o capitalista. Quem gera a riqueza de um país é o trabalhador. O trabalhador humilde, que poderia ser muito melhor remunerado e não é exatamente para que o dono das empresas possam ter um lucro em cima do que eles deveriam pagar para os seus empregados e deixam de pagar. Bom, continuando ali, me perdi ali na leitura do texto. Eu acho que eu parei ali que vive na sociedade. Continuando ali a leitura. Assim, quanto mais sabermos por que agimos como agimos e compreendermos o funcionamento da sociedade, somos mais capazes de questionar, refletir e tomar nossas próprias decisões e provavelmente de influenciar nossos próprios caminhos. Por que que hoje eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, ajudar as pessoas a compreenderem a realidade social, política e econômica dos dias atuais? Porque desde a época que eu era adolescente como vocês, hoje já estou com muito mais idade, mas desde a época que eu era jovem, adolescente, eu me interessava por assuntos políticos e econômicos. Eu gostava de discutir política e economia. Eu gostava de compreender o porquê das coisas. Por que que a gente tem que trabalhar? Por que que a gente tem que produzir através de carteira assinada? Não poderia ser uma lógica diferente? Mas eu não tinha essas respostas. Eu tinha minhas perguntas. As respostas eu ainda não as tinha. Então, o que que eu passava a fazer? O que que eu passei a fazer? Eu passei a buscar essas respostas com pessoas que eu percebia que tinham alguma resposta a me oferecer. Então, eu focava muito nas minhas aulas de história, de filosofia e sociologia, mas principalmente história, que é a minha principal profissão, professor de história. Mas eu focava muito nas aulas de história, eu tirava o máximo que eu podia dos meus professores, eu perguntava muito nas minhas aulas aos meus professores de história sobre como eu poderia entender esse mundo e responder essas indagações. Eu agradeço muito aos meus professores de história que me ajudaram muito nessa época, tanto meus professores da época do ensino fundamental, que não sei nem ainda se ainda são vivos, né? Professor Luiz Felipe, professora Carmen, que me deram aula no Colégio Guarani, no Rio de Janeiro, no supletivo noturno, e também o professor Ranildo, que me deu aula no ensino médio, num colégio chamado Hermann, Colégio Hermann, no Rio de Janeiro, também no curso noturno. Esses professores foram, assim, essenciais para me ajudar a entender a sociedade, eles foram essenciais para me entender, me fazer entender mundo. Professores de história, mas todo historiador é um tanto quanto sociólogo também. Continuando aqui a leitura do texto. A ciência da sociedade. Talvez você ainda pergunte: por que estudar a sociedade em que vivemos? Por que estudar a sociologia na escola, como as outras ciências, história, geografia, português, matemática, física? Eu até geralmente provoco isso nas aulas. Para que vocês vão à escola? Tudo bem que estamos agora numa realidade totalmente diferente, que a escola está virtual por conta da pandemia. Mas eu sempre faço essa pergunta nos meus primeiros dias de aula nas escolas. Para que vocês vêm à escola? Para que vocês têm que vir à escola? Por que nós somos obrigados a ir à escola, né? Hoje é uma lei, existe uma lei brasileira que obriga ao estudante, enquanto menor de idade, a frequentar a escola. Mas por que se tornou obrigação? Isso é uma mudança do pensamento social. No passado, escola não era uma obrigação, portanto não havia democracia. No passado, escola era apenas vamos dizer assim, uma possibilidade. Só tinha direito à escola quem pudesse pagar. Não havia escola pública praticamente. Quem quisesse entrar na escola tinha que pagar e pagar caro. Ou então as vagas eram vagas marcadas, eram para quem fosse da elite social brasileira. Por muito tempo foi assim. Hoje, nós temos escola pública, em que vocês não só podem participar das escolas,
mas são até obrigados. Eles falam assim, mas por que obrigado? Porque como brasileiro, durante muito tempo foi excluído da escola, ele não tinha esse direito de ocupar o espaço escolar, então as pessoas das camadas mais humildes sempre viram a escola como um espaço privilegiado para os ricos e filhos dos ricos. Portanto, quando a escola ao longo dos anos no Brasil foi se tornando um espaço público, algo público, acessível para todos, inclusive os mais humildes, os filhos dos humildes, a sociedade não conseguia entender que era para matricular os seus filhos, que a escola era um espaço para ser ocupado pelos seus filhos, achava ainda que a escola era aquela coisa destinada, aquele espaço destinado à elite da sociedade brasileira. Então foi obrigado a mudar a lei. Foi obrigado, foi necessário se colocar na lei que escola é uma obrigação dos pais de matricular os seus filhos. Aí você fala assim, mas para quê? Por que tornar obrigatório se nós vivemos num país democrático? Por que não ser democraticamente aberta a possibilidade dos pais matricularem os seus filhos ou não? Porque simplesmente, se não tornasse obrigatório, não que eu concorde plenamente com a obrigação da matrícula na escola, mas se não tornasse obrigatório, dada a cultura, que é o que nós estamos discutindo aqui dentro de sociologia, dada a cultura social da população brasileira, os mais humildes não colocariam seus filhos na escola, por acharem que escola não é um espaço para pobre, escola é um espaço para rico, como sempre foi historicamente. Então, a gente percebe como a sociologia nos ajuda a perceber e a compreender isso. Para que nós vamos à escola? Para aprendermos. Mas a gente já não aprende também em diversas formas, através da internet, lendo livros? Sim, mas a escola é um espaço que ajuda na influência positiva para que os grupos sociais, a cada indivíduo também, possa compreender o seu papel no mundo, possa ser envolvido por aquele clima, aquela atmosfera de cultura e se sinta impulsionado a querer aprender, a querer conhecer, a querer estudar cada vez mais e, principalmente no campo da sociologia, entender o Brasil, o mundo e a sociedade. Continuando aqui a leitura do texto. A sociologia é conhecida como a ciência da sociedade. Mas o que isso significa? Vamos ler um pequeno texto abaixo para compreender melhor. Vou tentar. Não, não permite destacar aqui. Ah, deu sim. Continuando aqui, ó. Mas o que é uma atitude científica em sociologia? É a atitude de, a partir da constatação de um problema social, observar os fatos e a realidade dos indivíduos e grupos de sua relação, formular uma hipótese de explicação e, ao final, pronunciar leis ou tendências de que um fato ocorre por motivos tais e tais. Eu acabei de fazer isso aqui, né, durante essa aula, explicando o porquê que o negro é historicamente colocado ao lado, como a parte da sociedade. É um processo histórico. Por que existem, a gente fala, aí fala tanto no negro, aí alguns começam a falar assim, isso aí parece assunto de identitário, que fica falando sobre o negro, sobre o negro, sobre as minorias. Mas a nossa sociedade, infelizmente, ela é um retrato disso. A nossa sociedade ela é um retrato desse meio onde os ricos dominam uma massa de pobres, e entre esses pobres, muitos negros. Então não é um papo de identitário, é uma forma de tentar, é uma forma de levantar hipóteses, que é isso que está proposto aqui no texto. A sociologia ela visa levantar hipóteses, levantar questionamentos. Por que o negro no Brasil é tão discriminado? Por que o negro no Brasil sempre está associado à pobreza? Por que a gente não vê na nossa sociedade, por exemplo, negros ricos e prósperos? Ou pouco vemos, né, quando são um ou outro caso, como o caso do Pelé ou alguns outros jogadores de futebol. Mas fora do futebol, quantos negros ricos a gente vê? Bem poucos. Não estou dizendo que não existam, mas são bem poucos casos. E por que a gente acaba percebendo que são bem poucos? Exatamente, esse é o tipo de questionamento. A gente faz o questionamento e levanta hipóteses. E para responder essa questão do negro, como pegando o exemplo do texto que a gente está abordando, por que o negro, de um modo geral, ele é tão pobre no Brasil? Por que ele é tão pouco bem-sucedido nas suas atividades econômicas? A hipótese que a gente pode levantar é porque tem a ver com a escravidão. O negro foi trazido
totalmente desprovidos de possibilidades de ganhos reais, economicamente falando, e de progressão nessa sociedade de consumo que nós vivemos. Então, a hipótese seria essa. O negro sempre teve no Brasil, desde a época da escravidão, que de forma muito criativa lutar pelo seu espaço, lutar pelo seu mercado de trabalho, lutar por uma forma de sobreviver nesse mundo. Um exemplo que me vem à mente agora, na época ainda da escravidão, haviam os escravos de ganho, como eu falei ainda há pouco no início da aula de hoje. O escravo de ganho era aquele escravo que trabalhava fazendo serviços fora da fazenda, não necessariamente na fazenda, trabalhando na lavoura. Então era muito comum ter o escravo de ganho, que era aquele escravo que trabalhava, por exemplo, numa barbearia. Ele era um escravo que trabalhava cortando o cabelo, fazendo barba dentro da barbearia e trabalhava para um dono da barbearia. Esse era um escravo de ganho. Ele não podia ficar com nenhum dinheiro.